boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso, ao vosso, ao meu podcast Arquitetos. Vocês já sabem que aqui nós tratamos de todos os assuntos que dizem respeito à construção civil, ordenamento do território, arquitetura, design de interiores e o setor imobiliário também não fica de fora. Eu sou a arquiteta Jamila Kassoma, nos acompanhem em mais um programa. Felizmente estamos todos de parabéns porque continuamos aqui firmes e fortes no nosso propósito maior, que é formar e informar. Então, nos acompanhem por mais ou menos uma hora. Hoje vamos trazer aqui um tema que é de extrema importância, porque são pessoas que, para além de conhecerem, de estudarem a matéria que vão abordar, são pessoas profissionais que praticam aquilo que vão abordar, e por isso vocês têm aqui a oportunidade, isso é uma oportunidade brilhante de aprender com quem tem o domínio científico, técnico e a experiência vivenciada. Então, vem conosco. Dr. Luciano, seja bem-vindo ao nosso podcast. O Dr. Luciano é o nosso convidado e tem aqui um perfil muito interessante. Dr. Luciano é formado em Gestão e Administração Pública, pós-graduado em Administração e Governação Local, mestre em Governação e Gestão Pública. Portanto, vocês já começam a ver o que ele nos vai abordar aqui. Não é, doutor? Exatamente. Doutor Luciano, eu gostaria de colocar uma questão que é já a de praxe aqui do nosso programa, que tem a ver com as suas motivações, o que levaram a desenvolver essa carreira, que vocês já vão ver que é brilhante, teve experiências muito interessantes do ponto de vista da formação e do ponto de vista da profissão. O que é que o levou a escolher esta área? Foi acidente? Muito obrigado. Na verdade, eu tenho uma história muito longa. Eu acho que não temos tempo para contar isso. Mas vou trazer aqui alguns trechos. Eu, quando tomei a decisão de me formar, o meu pensamento estava virado ao curso de medicina. De medicina. Perdemos um médico. Exatamente. Mas depois evoluí para a arquitetura. Bem. Não, olha, eu tenho que fazer engenharia civil. Então, foi nesta base que consegui fazer o ensino médio técnico, que é topografia, para depois então seguir a universidade. Agostinho Neto era próximo, então a ideia era que logo que terminasse o ensino médio, fosse logo para a faculdade de engenharia. E filo. Foi para a faculdade de engenharia? Exatamente. Terminei o ensino médio e fui fazer testes na faculdade de engenharia para fazer o curso de construção civil. Infelizmente ou felizmente, nessa altura, consegui um emprego. Falo já em 2003, 2004. E o emprego que eu estava a desempenhar é efetivamente ligado à administração pública. E vi que não havia, ou havia um hiato entre aquilo que eu estava a fazer como profissão, não é, na universidade, e aquilo que era efetivamente a minha ação diária. Então tive que mudar de curso. Não, vou estudar aquilo que eu estou a fazer. Vou estudar aquilo que estou a fazer. Vou me especializar. Exatamente. E é um especialista. Naturalmente. Foi nesta base que eu fiz a administração pública. Na altura fiz testes na administração, na Faculdade de Ciências Sociais, e fiz alguma especialização também na Faculdade de Direito, em administração local, e o mestrado em Governação e Gestão Pública, também na Faculdade de Direito, no Centro de Pesquisa em Política Pública e Governação Local. Portanto, essa é a minha história. Ou seja, é apaixonado por esta área. Exatamente. Eu acho que quando eu comecei a pensar em me formar, a ideia era não trabalhar para o Estado, era para empregar. E para isso devia ter capacidade de gerir as estruturas para poder apoiar o Estado, o Governo, a empregar. Este foi o meu sonho. Infelizmente,
Esse sonho ainda não foi concretizado, mas também não está abandonado. Não está abandonado. Vamos procurar ver se E no futuro muito profissionalmente, próximo... sei que teve desafios muito brilhantes do ponto de vista da gestão pública, né? Trabalhou em processos de extrema relevância, de extrema importância para o país, continua a trabalhar a formar os nossos gestores públicos também. Alguns deles passaram pela sua mão, né? Pelo seu conhecimento. Ou seja, tem aí uma experiência, gostaria que nos falasse um bocadinho, muito interessante. Exatamente. Essa questão, dessa perspectiva que o podcast leva, que é formar e informar, na verdade tem sido também um desafio para mim. Eu sou professor. Já fui professor no ensino médio, agora sou professor universitário e sou formador. Naquilo que é academia, eu trabalho em políticas públicas, em estágios curriculares também, e naquilo que é a formação para os nossos líderes, trabalho em políticas, em planeamento estratégico e operacional. Portanto, esta é a minha vocação. Eu trabalho com isso. Falo políticas públicas, falo planeamento, enfim, essa é a minha linha de atuação. E com essa conversa toda, nós estamos a antever já o nosso tema, que vai ser desafios e oportunidade na implementação de projetos públicos, porém, uma perspectiva de políticas públicas, né? E nós colocamos na nossa pauta esse tema, Dr. Luciano, por questões muito interessantes, né? As pessoas às vezes veem os projetos a serem implementados, mas não conseguem ter a percepção de onde eles partem, né? Naturalmente. Então, aqui eu gostaria que abordasse ainda primeiramente o que são políticas públicas e projetos públicos. Muito bem, muito bem. Olha, política pública, em vez de ir buscar conceitos muito clássicos, vamos trazer aqui conceitos muito práticos. Quando nós estamos a falar de política pública, estamos a falar daquilo que o governo realiza com o objetivo de satisfazer aquilo que é a necessidade da coletividade. Esta é a política pública. Os projetos integram as políticas públicas. Ou seja, o Estado, quando constrói uma estrada, constrói uma escola, constrói um hospital... Não está a fazer só porque sonhou. Não. Do nada. Aliás, o fundamento da existência do Estado é efetivamente realizar aquilo que é a necessidade da coletividade. E isto justifica a sua existência. Porque se não satisfaz aquilo que são as necessidades coletivas, tecnicamente o Estado não existe. Não é? Porque a ação justifica a nossa existência. Então, a política pública é efetivamente importante porque através destas políticas o Estado consegue levar aquilo que o cidadão... E, por exemplo, qual é o procedimento ou qual é o conjunto de passos que vão desde a política até ao projeto e efetivamente a sua materialização? Esta é uma grande questão, é uma questão muito importante. Tá? Por quê? Porque grande parte dos projetos muitas vezes não segue etapas. A realização de um projeto deve ser feita com base no diagnóstico. E quando nós realizamos o projeto, devemos identificar aquilo que nós chamamos em política pública de policy taker. Os policy makers, que são os fazedores da política pública, e os policy takers, que são os beneficiários da política pública, devem fazer parte do processo. Devem participar no processo. Da definição da política pública. Exatamente. Por quê? Porque os projetos públicos têm aquela componente que nós chamamos de eficiência, eficácia e efetividade. Que são coisas completamente diferentes, mas sim. São coisas completamente diferentes, né? Exatamente.
Mas se nós, por exemplo, envolvemos os beneficiários da política pública, a probabilidade de atingir a efetividade é o impacto da política pública é maior. O que é que acontece? Muitas vezes abandonamos os police taker, fazemos aquilo que eu, em sala de aula, falo da mutambalização. Mutambalização. Não é? Realizamos os Mas quando fala em mutambalização... Estou a falar da concentração. Da concentração. Ou seja, os projetos são feitos num escritório para beneficiar o país todo. Nós não devemos trabalhar assim. Nós temos que, primeiro, fazer o diagnóstico, saber o que é que efetivamente a população precisa e daí desenvolver projetos em função da necessidade real. Assim sim, nós podemos promover a tal efetividade que nós então estamos a aqui. dizer que esta política começa, ou a definição das políticas começam pelo diagnóstico. Sim. E aí eu não podia sair dali sem que falar do tal planeamento, que nós já em off ficamos a abordar. Abordar, exatamente. Tá? O planeamento é fundamental para que efetivamente os projetos tenham impacto. E é nesta fase de planeamento que se faz o diagnóstico e se detectar aquilo que é a necessidade real da população. Repare só, por exemplo, em que nós, quando estamos a falar do planeamento, e aqui podemos falar do planeamento estratégico ou planeamento simplesmente, há um conjunto de pressupostos que integra. Concebemos um plano. Um plano, exato. Desdobramos em programas, depois é que desemboca em projetos. E depois do projeto é que temos então as tarefas, que são ações para a concretização dos projetos. Portanto, é fundamental então, que essa etapa seja significa dizer concluída. que nós começamos pela política, né? O planeamento, o plano, programa e projetos. Quer dizer que esses passos todos são subsequentes ou cumprem aquilo que é a cadeia, vai desde a política até a implementação. Até a execução do projeto. Mas agora uma questão que me ocorre é, do ponto de vista do tempo, porque às vezes, falou aí uma questão muito interessante, às vezes atropela-se esses passos, as etapas, e claro que isso deixa-se de fora às vezes os próprios beneficiários, e às vezes a justificação que surge é a perspectiva do tempo, o pensarmos em curto espaço de tempo. Como é que o doutor analisa essa perspectiva? Se calhar um dos grandes riscos que hoje nós temos na definição de políticas. A ausência do planeamento nos leva a trazer esta passo-termo, esta falácia do tempo. Não é? Os projetos devem ser antecipados. Eu, quando quero realizar o projeto no próximo ano, tenho que começar a trabalhar agora. Exatamente. O que é que acontece, por exemplo, nas nossas estruturas públicas, já que estamos a falar de projetos públicos? É que nós pensamos no projeto logo que queremos implementar. Não, é o contrário. Aliás, repare como é que funciona, por exemplo, os manifestos eleitorais que os partidos políticos que concorrem apresentam. É fruto de um diagnóstico. O partido político vai fazer um diagnóstico a nível da sociedade, a nível do município, a nível da província, etc, etc, etc. E depois elabora a sua proposta. Elabora o seu manifesto eleitoral para remeter ao escrutínio. Então, logo que a população aprove este manifesto eleitoral, nas eleições, no caso, transforma esse manifesto eleitoral num programa de governação. Tá? Significa dizer que tem que haver... Mas como é que nós fazemos essa interligação do programa de governação com a política? A política depois advém deste programa de governação? Naturalmente. Ou antecede? Não. O que acontece, e é aquilo que nós dissemos, que nós, quando fazemos este diagnóstico, porque nós queremos governar, e para governar temos que olhar para os governados o que é que efetivamente precisa.
Fizemos o manifesto, transformamos isso no manifesto eleitoral e depois disso criamos aquilo que nós chamamos o programa de governação. O plano de governação está o plano estratégico. Em que todas as estruturas, os ministérios, os municípios, as províncias, vão para o programa que, na verdade, reflete aquilo que é a visão do líder. Isso aqui é interessante. Portanto, a visão do líder para a concretização do programa. Por quê? Porque o que consta no programa de governação de um partido ou coligação de partido que vence as eleições é a visão do líder. Deve concorrer com a visão do líder. E a visão do líder deve estar alinhada com as necessidades Exatamente. do seu povo. Deve ser por isso que se faz o diagnóstico. Porque quando a visão do líder difere daquilo que é a necessidade real, as políticas públicas, os projetos públicos não têm impacto na sociedade. Daí que, por exemplo, nós recebemos muitas críticas de que, não, mas alguns falam, isto é público, de que, mas então, esse país não tem governo. Nós já costumamos ouvir essa palavra. Essa palavra. E às vezes quem diz é uma pessoa que tem um nível de literacia muito baixa. Mas isto tem sentido. Qual é o sentido? Se nós já dissemos no princípio que o papel do Estado é efetivamente a satisfação do interesse da coletividade, a ausência do serviço significa a ausência de quem provê esse serviço. Então é nesse sentido que muitas vezes as pessoas, os policy takers, que eu já disse, os beneficiários das políticas públicas, dizem, olha, não, mas este país não tem governo. Não, o sentido da existência do governo é prover serviço. Ou seja, como disse ao início, justifica-se por esta materialização. Exatamente, a sua existência. E onde é que entram os planos nacionais de desenvolvimento nesta visão estratégica de planeamento, de elaboração das políticas? Ele é um resultado da definição de políticas ou ele em si integra já a política pública? Não, na verdade é o contrário. Nós, quando desenvolvemos a política pública, nós retiramos naquilo que é um plano concebido. Tá? O plano do desenvolvimento. Antecede as políticas. Ou contém um conjunto de políticas. Exato. Qual é a grande questão? A grande questão é a seguinte, é que nós temos que definir caminho. Mesmo quando nós saímos de casa para outro lugar, nós temos que dizer onde a gente quer ir, porque senão começamos a andar de um lado para o outro e nunca chegamos ao objetivo. Então, o planeamento é efetivamente baliza. O Plano Nacional de Desenvolvimento. Exatamente. Nós agora temos um que é 2023, 2027. Este é o plano estratégico que nós temos. Este é o plano estratégico. Que contém em si um conjunto de políticas. Que são visões, objetivos. Exatamente. Ou seja, que são os pontos de chegada. Naturalmente. Que tem que se transformar em quê? Tem que se transformar em programas e projetos e ações para o alcance daquilo que efetivamente nós mostramos ao eleitorado. E como é que é esse desdobramento, por exemplo, do Plano Nacional de Desenvolvimento até chegar ao beneficiário? O que é que acontece? É que depois... Porque as pessoas, às vezes, é um documento maçudo, exatamente, né? Exatamente. Mas como é que é depois, por exemplo, o nível de definição, depois, quando ele vai descendo até chegar à materialização, até chegar à efetividade e o impacto. Sim. Nós, depois de aprovado o plano de desenvolvimento, todos os organismos públicos têm responsabilidade da implementação do plano estratégico. Se calhar convém ainda, como estamos aqui a formar e informar, exatamente, dizer o que é este plano de desenvolvimento e o que é que ele contém. Exatamente. O plano de desenvolvimento, já como nós dissemos, que o plano de desenvolvimento é um instrumento de trabalho. E é regulado, é regulado por que lei? O plano de desenvolvimento, não, há um conjunto de instrumentos. Nós temos o decreto número 1, que fala da questão do planeamento, mas isto é um instrumento micro. O plano de desenvolvimento é um instrumento que congrega várias componentes. Vários componentes, ok. Tá? Várias componentes e até os instrumentos internacionais e regionais. Tá? Temos que fazer constar neste plano. Os ODS, por exemplo, né? Exatamente, o Angola 2063, Angola... Quer dizer, todos esses instrumentos devem fazer parte do nosso plano estratégico. Só que existe aquilo que nós chamamos de desdobramento. Como é que isso ocorre?
ocorre na medida em que as estruturas públicas, os ministérios, os governos provinciais, as administrações municipais vão para aquele plano e ver qual é a visão do líder sobre a governação da sua província. Qual é a visão do líder sobre a governação do seu ministério. Qual é a visão do líder sobre a governação do seu município. Por exemplo, eu sou o ministro, vamos cá supor, da energia e água, passa a publicidade. E quero desenvolver o meu setor de energia e água. Eu tenho que ir no plano estratégico para perceber qual é a visão do líder, neste caso do titular do Poder Executivo, sobre o setor. Vamos cá supor que exista um programa que, olha, água para todo, por exemplo. Esta é a visão do líder. A materialização do setor tem que dizer, olha, quais são as ações, quais são os programas que eu devo desencadear ou projetos para a concretização desta visão do líder de massificar a energia ou a água para todos. Portanto, é assim que se faz. Primeiro a visão do líder, que a visão do líder é que concebe o plano estratégico. Mas quando dizemos a visão do líder, né? Depois a materialização desse documento, Plano Nacional de Desenvolvimento, intervém vários setores. Naturalmente. Que setores mais ou menos são? Não, quando se fala do plano estratégico, é uma conjugação de esforço de todos os setores. Ou seja, aquilo que está plasmado no planeamento estratégico revela efetivamente a necessidade setoriais de todos os setores. De todos os setores. Os ministérios, os governos provinciais e as administrações municipais. Ok. Tá? O que nós devemos perceber sobre a questão da visão do líder é: o Presidente da República, vamos cá supor que o titular do Poder Executivo diga assim, depois de um diagnóstico feito, diga assim: há aqui um problema de comunicação, há aqui um problema de poucos resultados. E o líder diz assim: olha, então agora temos aquele slogan de trabalhar mais e comunicar melhor. Trabalhar mais e comunicar melhor é uma das visões do líder. E o que é que nós temos que fazer? Temos que trabalhar para materializar esta visão do líder. O que é que nós temos que fazer para comunicar mais? O que é que nós temos que fazer para trabalhar melhor? Para trabalhar Quem mais? Intervém? Quem intervém? Recursos necessários. Recursos necessários. Isto é planificação. É planificação. Isto é planificação. Então, é nessa lógica que nós temos que começar a olhar. Primeiro, olhamos para aquilo que é o plano estratégico e depois olhamos para o seu desdobramento. E quais são as pessoas que vão trabalhar neste desdobramento? São os setores, são os governos provinciais e são as administrações municipais. Eu olharia também aqui na perspectiva do tempo. Ao fazer desta forma, né, e falou aqui nos programas, por exemplo, programas políticos, os programas dos partidos políticos, né? Que são feitos para um período de governação. Exatamente. Na materialização dos projetos, né, quando não se consegue alcançar aquilo que foram as metas, por exemplo, definidas a nível do Plano Nacional de Desenvolvimento, como é que se pode ver esse aspecto? Esses projetos transitam para um novo plano de desenvolvimento? E aqui eu chamo a questão da continuidade dos projetos, porque nós, no nosso caso em particular, em Angola, né, às vezes temos projetos que não são concluídos e num novo mandato ou numa nova fase de governação, esses projetos não constam daquilo que é a materialização de um conjunto de projetos que já existiam na política antiga. Exatamente. E eu aqui olho sobretudo para aquilo que é a área do nosso programa, exatamente, né? O arquitetos, que diz respeito sobretudo ao planeamento, à construção civil, entre outros aspectos. Como é que o doutor tem visto, tem refletido sobre essa questão? Olha, na verdade, o que nós temos que dizer sobre esta matéria é o seguinte: os planos estratégicos obedecem um período de governação. No caso da Angola, são 5 anos. 5 anos, ok. Tá? E a sua implementação é anual, até porque os orçamentos são anuais. São anuais.
O que acontece, e em política pública nós chamamos de extinção de projeto, quando nós desenvolvemos determinados projetos, às vezes nós retiramos muitos projetos da agenda, e aqui é preciso sublinhar que, quando estamos a falar do plano estratégico, estamos a falar de uma agenda de governação. E os projetos que lá constam, quando não podem ser só retirados da agenda quando são implementados. Às vezes podem ser retirados da agenda quando também não são implementados. Quando é que isso ocorre? Ocorre quando nós estamos perante aquilo que são os projetos que geram efeito multiplicador. Okay. Vamos cá supor que nós temos casos ligados à cólera a nível do país. Tivemos agora recentemente a Covid, mas vamos para a cólera. E o programa de governação traz, por exemplo, alguma coisa ligada à eliminação da cólera. Se calhar a construção de hospitais, com a compra de vacinas, a compra, enfim, tudo mais de medicamento. E vem também a questão, por exemplo, da construção do saneamento básico. Naquilo que são a priorização das necessidades. Vamos cá, supor que o governador ou o ministro decida, por exemplo, construir o saneamento básico. Construindo o saneamento básico, resolve logo o problema da cólera. Logo, o hospital que devia construir para resolver o problema da cólera já não constrói. Em políticas públicas nós chamamos de extinção do projeto. Retiramos isso da agenda. Porque não faz sentido, efetivamente, nós construímos o hospital, porque já resolvemos. Só para exemplificar. Mas como é que isso ocorre quando efetivamente o mandato termina? Claro, nós quando desenvolvemos projetos, temos que fazer aquilo que é a avaliação do projeto. Portanto, no último ano, o governo deve fazer, efetivamente, uma reflexão sobre a execução do programa. Aquilo e apresentar as razões para porque que efetivamente estes programas não foram realizados. Há aqui um dado que é muito importante. O que temos certeza são as despesas. As receitas não. Até porque naquilo que é a lei do Orçamento Geral do Estado é que fixa despesas e estima a receita. Ou seja, as despesas nós temos certeza, mas as receitas não. O que é que ocorre? Muitas vezes, quando nós realizamos um determinado programa, podemos não implementar cabalmente. Por quê? Por causa deste fosso que existe entre despesas e receita. Às vezes tivemos alguns problemas na arrecadação de receita, às vezes tivemos a baixa do preço do petróleo, às vezes temos a baixa da arrecadação de receitas fiscais, etc, etc. Isto nos leva a criar aquilo que são as revisões orçamentais e acabamos por não concluir aquilo que é o nosso programa. O PIM é uma política? É um projeto? Como é que podemos enquadrar o PIM? E por que quando estava a abordar essa questão de continuidade, extinções, entre outros, veio uma cabeça ao PIM. O PIM. Que foi amplamente divulgado, amplamente abordado, mas o PIM, neste desdobrar de políticas, de planos, de programas, ele insere-se em quê, objetivamente? Na verdade, o PIM é um plano. Um plano. O PIM é um plano e dentro do PIM temos programas. E temos projetos. Ou seja, ele decorre de uma política. Exato, de uma política. E atenção, isto é uma versão do líder. É uma versão do líder. É uma versão do líder, porque quando na verdade o executivo fez um diagnóstico e percebeu que havia necessidade de reforçar, portanto, os programas a nível da municipalidade. Na verdade, o PIM vem tipo um ensaio da descentralização, portanto, dar alguma dinâmica a nível dos municípios para que possam, primeiro, apropriarem-se com os programas. É porque o PIM é da iniciativa local. Portanto, os municípios é que propuseram os seus programas e projetos para que efetivamente pudessem ser implementados. O PIM, na verdade, é um programa
que é da iniciativa do titular do Poder Executivo, com vista a fazer o quê? Com vista a fazer face àquilo que são as necessidades que os munícipes e a sociedade reclamavam. Portanto... Mas, por exemplo, por que eu chamei o exemplo do PIB? O facto é que o PIB não foi cumprido na sua... Ou seja, as metas definidas não foram alcançadas na sua amplitude, na sua plenitude. Sim. Houve aí uma diferença entre províncias, umas concluíram mais projetos, outras menos. Enfim, há essa correlação toda. E, naturalmente, ficaram coisas por se concluir. Ele estava dentro de um programa de governação passado. Como é que nós olhamos, por exemplo, nessa perspectiva que dizia distinção, continuidade, dentro deste novo programa de governação? Exatamente. Eu acho que sim. Isto deve passar primeiro por uma avaliação. Não é? Deve fazer-se uma avaliação e ver efetivamente porque que os projetos não foram concluídos e ver a sua necessidade. Se entender... E a sua efetividade. Sim, a sua efetividade na perspectiva da sua implementação. Faz-se uma analogia, um diagnóstico sobre o programa, o plano, como é que isso foi, quais são os resultados que produziram e por que os outros aspectos não foram. Isto também é um grande desafio. Hein? Tem conhecimento se está a ser feito esse estudo Sim, naquilo que tem sido a sua... Não, eu tenho conhecimento que faz-se um estudo. Aliás, é assim, a literatura aconselha, portanto, a academia aconselha que, depois da implementação de um determinado plano ou um determinado programa, deve chegar uma fase de avaliação, para se poder aferir a efetividade que nós já acabamos de dizer, o impacto do programa. E caso ainda se justificar, porque também há programas que constam num determinado plano, em que depois de um determinado tempo revelam-se, portanto, extemporâneos. E quando um programa se revela extemporâneo, também isto é retirado do plano. Portanto, isso chama-se, do ponto de vista de políticas públicas, extinção. Eu coloquei essa questão porque todos nós fizemos parte, andamos ali nesta, como é que eu vou dizer, nesta dinâmica que foi criada pelo PIM e várias vezes se coloca a questão PIM2, não, sim, papapá. Então olhei, fiquei curiosa por perceber. Porque há uma questão que é muito curiosa que não se pode calar. E é esta questão que nós falamos, a questão do planeamento e a questão da auscultação. Nós, quando desenvolvemos determinados programas, devemos primeiro identificar o seu público-alvo. Este público-alvo deve ter-se em conta. A questão que se coloca é, ao conceber o Plano Integrado de Desenvolvimento dos Municípios, os police stacker foram tidos em conta? Em conta. Este aqui é o ponto de partida. Por quê? Porque se nós não fazemos esse diagnóstico, eventualmente o impacto será negativo. Tá? Por quê? Porque nós já estamos num mundo diferente, que agora o que prevalece é a questão da gestão participativa. Da gestão participativa. Então, a gestão participativa é o envolvimento de todos os stakeholders do processo. Mas e a educação para a gestão participativa? Este é outro desafio. Este aqui é um grande desafio. Né? Também precisa educar as pessoas a participarem, né? Porque às vezes há situações que solicitam essa participação massiva da comunidade, entre outros, e há algumas debilidades na qualidade da participação também. Sim, mas em relação a isso, eu acho que já evoluiu isso bastante, até porque a nível das comunidades existe aquilo que nós chamamos de CACs, que são os Conselhos de Auscultação Social, que no fundo representam as comunidades para poder participar no processo. Claro que não é possível que todos participem no mesmo... Os 34 milhões participam do processo. Mas existe efetivamente alguns números, os representantes, para que possam de facto contribuir. Claro, isto... Também aqueles líderes religiosos, as autoridades tradicionais, comissões de moradores, representantes de partidos políticos, fazem também uma escutação, para depois trazer essa informação num fórum que o governo provincial, ou pelo menos as administrações municipais, criam. Portanto, concordo que é preciso também esta educação, não é? A questão da educação, a questão da cidadania, para que as pessoas possam efetivamente participar no processo. E aqui eu vou pedir para verem, quem não viu, e ver o capítulo passado, onde falamos sobre urbanidade. Né? A educação para a urbanidade. Exatamente, é fundamental. Mas a questão, lá voltamos na mesma senda. Quem promove isso? Isso também é responsabilidade do Estado.
É política pública. É política pública. Quando o cidadão não está informado, quando o cidadão não está educado, quem é o blamed, quem é o culpado disso? É o Estado. É o Estado. O Estado tem que criar política. Claro, o que nós estamos a dizer o Estado, porque o Estado tem uma ferramenta que é a questão, as PPs, que nós já acabamos de falar, as políticas públicas privadas, não é? Que as parcerias públicas privadas, que o Estado deve utilizar como ferramenta importante para chegar onde efetivamente ele não consegue chegar. Tá? Aí voltamos à questão, por exemplo, dos projetos públicos. Claro, os projetos públicos muitas vezes não são desenvolvidos só pelo Estado. Porque são vários atores que participam no processo. Eu olho, por exemplo, de políticas públicas. Acho que está a ver ali, puxando a brasa a nossa sardinha, Sim. né? Essa questão da autoconstrução dirigida, que hoje faz parte da política pública, Exatamente. é uma das políticas públicas, né? No caso que está a ser o responsável pela materialização é o Ministério das Obras Públicas. Exatamente, né? sim. Nessa situação específica, como é que vê aqui enquadrado eu acho que essa abordagem o que nós temos que começar a olhar para que possamos ter os projetos mais efetivos é o Estado não puxar tudo para si. Até porque não tem essa capacidade. O Estado deve se concentrar naquilo que é a regulação, naquilo que é estabelecer limites, fiscalização, etc. E aquilo que efetivamente são os projetos concretos, por exemplo, a questão da autoconstrução dirigida. Ali, por exemplo, há um conjunto de ações que são direcionadas ao setor privado. Naturalmente. Né? Por exemplo. É um exemplo, né, desta questão que exatamente, tem que trazer as parcerias públicos-privadas. Não tem que ser o Estado a construir. Não. O Estado tem que deixar espaço para o privado. O Estado tem que criar condições para que as empresas prosperem. As empresas crescem, porque afinal são elas que empregam. Repara, sabe qual é a dificuldade que nós temos aqui em Angola? É a questão da empregabilidade. Quem proporciona emprego? O privado. Exatamente. Maioritariamente. Mas agora aqui em temos Angola é o uma contrário. inversão. Sim. Quem emprega é o Estado. Não há economia que sobrevive assim. Então o Estado tem que ter a sua responsabilidade, tem que chamar assim a sua responsabilidade para depois liberar o mercado e o mercado começar a dar resultado. Quem deve financiar a economia tem que ser os privados. E o Estado, e repare que as empresas prestam serviço no Estado. Então o Estado tem que se preocupar. Ou seja, a questão das empresas também é uma preocupação de políticas públicas. Naturalmente. Naturalmente. Porque isto é uma cadeia. Isto é uma cadeia. Se nós falharmos num aspecto, prejudicamos o empresariado. Se nós prejudicarmos o empresariado, alarmamos ou pelo menos elevamos o número de desempregados. Então precisamos de prestar maior atenção às empresas, precisamos de criar políticas de financiamento. Nós temos os bancos, mas só temos as casas. Aqui são casas. Não são bancos. Porque o papel do banco é o quê? É financiar projetos. É um intermediário do dinheiro. É financiar projetos, para que efetivamente a economia cresça. E nós não temos. Vai agora ao banco, quer um financiamento, não tem dinheiro para financiar. Então, existe para quê o banco? Para guardar dinheiro das pessoas só? Não. O banco não existe para isso. Mas quem deve proporcionar essa política? É o Estado. Os bancos são privados? São. Mas o Estado tem que criar efetivamente regulamentos, tem que acompanhar para que efetivamente... Mas nós vimos coisas interessantes, como essa questão da Aviso 10, entre outros, que são, no fundo, aí vamos falar o que também estamos a falar do papel do Estado a regular e a criar políticas. O Aviso 10 existe, mas a questão que se coloca é como é que é a sua implementação? Ou seja, deve ser fiscalizada. Como é que é a sua implementação? Está bonito. Está bonito, o aviso está ali e tudo mais. Mas há um problema da sua eficácia. Como é que nós temos acesso ao aviso 10? Eu também gostaria que o doutor abordasse um bocadinho, está a repetir sucessivas vezes a questão de eficácia. Ok. Como é que uma política pública pode se tornar eficaz? Quais são os pressupostos que tornam, porque nós se calhar temos, as políticas estão muito bem feitas, se calhar, mas agora... Como ela deve ser implementada, exatamente, na sua implementação? Há aqui uma questão que são os termos muito importantes, que muitas vezes nós olhamos para as pessoas para falar na televisão e acabamos por não perceber o que é que ele queria dizer. Do ponto de vista prático. Exatamente, a questão da eficiência, eficácia e efetividade. Primeiro, para a arrumação.
quando nós queremos abordar a questão da eficiência, eficácia e efetividade, tem que ser mesmo nesta arrumação. Por quê? Porque nós não estamos a falar da eficiência, estamos a falar do itinerário, dos processos para chegar ao resultado. O resultado é o quê? É a eficácia. Então, é preciso nós abordarmos a questão da eficiência, o itinerário, e depois vamos para a eficácia. Assim, de linhas gerais, quem nos ouve, o que é eficiência, eficácia? Olha, assim, sem buscar aquilo que são as definições clássicas, no concreto, a eficiência é o itinerário para se chegar ao resultado. Ou seja, quando nós estamos a falar de eficiência, estamos a falar de aspectos qualitativos. E quando nós estamos a falar da eficácia, estamos a falar de resultado. E a efetividade? A efetividade do impacto. Ou seja, realizamos uma ação, o caminho para chegar ao resultado, que é a eficácia, aquilo que o produto, o resultado der à sociedade é que nós chamamos de efetividade. Vamos cá dar um exemplo mais concreto para as pessoas perceberem. Vamos a construir uma estrada de Luanda a Catete. Nós temos que saber efetivamente por que a gente está a construir a estrada. Qual é o propósito, qual é o alcance? Por exemplo, construímos a estrada, o processo de construção da estrada, onde nós colocamos a eficiência. Como é que nós construímos a estrada? Que meios é que a gente utilizou para construir a estrada? Qual é o tempo que a gente utilizou para construir a estrada e qual é o recurso que a gente aplicou para a construção da estrada? Estamos a falar da eficiência. A estrada que se coloca, você se propôs construir a estrada, então onde a estrada? A estrada está aqui, é o resultado. Isto é o quê? E chama-se eficácia. Quando nós construímos a estrada, dissemos que vamos permitir a circulação de pessoas e bens. Se a efetividade se está a cumprir aquilo. Construímos a estrada? Sim, construímos a estrada. Estão a circular pessoas e bens? Estão. Então atingimos o impacto. Esta é que é a efetividade. Portanto, esta é que é a grande... Mas também está a circular com qualidade. Exatamente, estão a circular com qualidade. Com segurança. Exatamente. Isto é que é o impacto. Então, a diferença desses três termos que são importantes naquilo que é a avaliação das políticas públicas. E como é que se pode garantir do ponto de vista da qualidade da política pública, ou seja, a sua efetividade? Quais são as condicionantes que garantem a qualidade ou o seu cumprimento na íntegra, na sua opinião? Naquilo que é a fase da implementação da política pública, existem ferramentas que ajudam a aferir a qualidade. Dentre estas que nós já acabamos de falar, da eficácia, a eficiência, a eficácia e a efetividade, há aqui uma componente que está o monitoramento. Os projetos devem ser monitorados. Por quê? Porque nós, quando definimos um projeto, definimos indicadores. E ao longo do processo, nós temos que efetivamente aferir se aqueles indicadores que nós estabelecemos antes da implementação do projeto está sendo cumprido na íntegra. Por quê? Porque ainda há possibilidade de nós introduzirmos aquilo que nós chamamos da componente da alteração do projeto. Porque os planos são flexíveis. Não são rígidos. Tem que ser flexíveis. Porque temos que ter a coragem de abandonar alguns. Imagina só, nós estamos num campo de futebol, estamos a jogar futebol, o treinador fica fora do campo, não é? Vai ver qual é a prestação da sua equipa. Qual é o propósito no campo de futebol? É marcar golo. Sabe o que acontece quando não está a marcar golo? O treinador faz uma substituição, tira um defesa e aumenta o ponta de lança. Para quê? Para marcar golo. Os projetos os planos devem ter essa capacidade de quê? De acompanhar e ver efetivamente se o projeto não está a caminhar. Temos que redefinir a estratégia para que possamos alcançar aquilo que são os objetivos que nos propusemos inicialmente. Nas nossas políticas, como é que vamos no nosso contexto? Este é que é o grande desafio. Quais são os desafios? É o monitoramento. É o grande desafio. O grande desafio que se coloca nos nossos projetos tem que ver com a questão da participação. Nós precisamos, tal como disse no princípio, de envolver as pessoas, os stakeholders. Todo mundo tem que participar no processo. Por quê? Porque se não participam no processo, porque é assim, eu estou construindo uma casa, eu tenho que ver a planta. Eu tenho que dizer, não, a cozinha fica aqui no lado, não sei o que, tudo mais e tal. E o técnico faz aquilo que é o enquadramento técnico, não é assim? Agora, não posso construir uma casa, dar alguém e dizer, olha, a casa está aqui. A casa está aqui. Não.
Aliás, na nossa área técnica, isso é... Às vezes fazemos projetos que eles aí não conseguem usar, né? Assim, olhando um bocadinho para projetos. Nós estamos a criar projetos, aliás, um dos projetos, nós demos um exemplo, por exemplo, do PRIM, não, do PIM. Há projetos que estão desenvolvidos em que lá na comunidade estamos a colocar a VAX. É para quê? É para quê? Lá na comunidade, lá no BIA, lá no que nas comunidades. Então, nós temos que conviver com as comunidades para ver qual é a sua realidade. A comunidade não precisa de fazer um edifício como esse, não. Eu lembro-me de uma conversa que tivemos há uns tempos atrás sobre um projeto, acho que era de saneamento básico, numa comunidade, em que depois a comunidade não conseguia usar aquele banheiro. E sabe o que é isso? Isso chama-se desperdício de recursos públicos. Do nosso dinheiro. O dinheiro do Estado deve ser bem aplicado. O Estado não tem tanto dinheiro assim. Quando é que nós chegamos à conclusão que o dinheiro do Estado foi bem aplicado? Quando tiver impacto na vida do cidadão. Este aqui é o grande. Então, um dos desafios é este, a questão da participação. Outro desafio que nós também precisamos de ver é a questão, por exemplo, dos orçamentos. Os orçamentos. Nós temos muito problema na questão de financiamento de projetos. Mas do ponto de vista de quê? Subfaturamento? Esta questão da subfaturação também, que é outro desafio, que é a questão da transparência. Da transparência. Os orçamentos, nós quando concebemos um plano, devemos fazê-lo numa perspectiva real. Tá? Não podemos conceber um mega projeto quando não temos recurso para o fazer. Consequência, chegamos ao meio e já não há dinheiro para desenvolver. Este é um grande desafio. O outro desafio é a questão da transparência. E a governança. Que entra na governança. Exatamente. Entra nessa. Qual é a grande questão? É que muitas vezes o dinheiro não chega para os projetos. Não chega por quê? Porque há subfaturação. Consequência, os projetos não terminam. Ou se terminam, terminam com uma qualidade indesejável. Os nossos projetos, vou dizer, o PIM, por exemplo, é um dos exemplos, em que os projetos não sei se terão maior durabilidade. Qual é a grande questão? O problema da transparência, o problema da orçamentação. As empresas também lamentam, mas o orçamento é pouco, mas faz só. Não podemos fazer isso. Assim isto onera o Estado. Temos que começar a olhar para os projetos sustentáveis, projetos que levam mais tempo, para que efetivamente possamos garantir que as próximas gerações também possam usufruir dos projetos. E para a questão da inovação em políticas públicas, que exemplos interessantes, né, do ponto de vista hoje de um mundo global, são positivos para trazer aqui para a nossa realidade? Olha, há aqui um exemplo muito concreto. Nessas paragens, os países prósperos, por exemplo, a questão a Noruega, tem alguns exemplos muito práticos para a realização de políticas públicas. E uma das ferramentas importantes para que possamos inovar e fazer com que os projetos tenham a sustentabilidade que se requer é a mesma questão da participação. Todo mundo tem que participar no processo. Todo mundo tem que participar. Aliás, se olharmos para aquilo que é a regra de construção do planeamento estratégico, deve incluir todos. Há uma coisa que é uma referência que eu queria aqui passar rapidamente. O Estado não deve realizar projetos para indivíduo. Não. O Estado deve realizar projeto para a maioria. Para a maioria. Ou seja, eu não posso ir para a rua, como administrador, e encontrar um deficiente, logo tenho que fazer política pública para ele. Não. Quando o Estado entender que um determinado problema já representa aquilo que a saúde chama de problema público, então, aí sim, o Estado deve criar uma política para poder sanar este problema. Okay. E na sua visão, quais são os principais problemas que, por exemplo, na sua experiência, esses anos todos de trabalho em política públicas, os setores chaves, na sua opinião, que podemos ver aqui no nosso país? Bom, eu acho que um dos setores chaves que nós podemos olhar, primeiro, temos que olhar a questão do planeamento.
tudo e qualquer coisa que deverá ser feito deve ser com base no planeamento. E quando nós estamos a falar do planeamento, há aqui alguma coisa que está subjacente, a questão do diagnóstico. Então, todos os projetos devem obedecer a este princípio. Este é um aspecto. O outro aspecto é a questão, por exemplo, da responsabilização. Todos esses aspectos que nós acabamos de abordar, de transparência, enfim, tudo mais, precisamos que... nós temos leis bonitas, enfim, tudo mais, mas a concretização é lamentavelmente débil. Então precisamos de reforçar esta capacidade no sentido de aquelas pessoas que transgredirem devem efetivamente ser responsabilizadas. Esse é o aspecto. Finalmente, a questão de eliminar o entusiasmo. Temos muito entusiasmo. Exatamente. É assim, nós, para fazer um omelete, temos que ter ovos. Necessariamente. Então, se não temos ovo... Não podemos dar uma lá de expert e inventar ovos. Isso não existe. Tem outra designação. Criar ovos. Pode até estar parecido com o omelete, mas não é. Então, eu acho que são esses aspectos fundamentais. Pode só parecer ovo, mas não é ovo. Então, são esses aspectos. É muito desafio que nós temos, muito desafio. E aqui queria só introduzir alguns aspectos que os projetos públicos podem trazer, que no fundo é a questão da oportunidade que também trazem os projetos públicos. Qual é? A questão da empregabilidade. A questão do empoderamento das empresas. O fomento ao empreendedorismo. Mas isto, claro, deve fazer-se com maior transparência possível. Acima de tudo, com espírito de cidadania. Então, este é que esse é o grande desafio que nós temos. E a grande oportunidade também. Exatamente. Exatamente. Muito bem, eu espero que tenham gostado aqui do nosso programa de hoje, cheio de insights. Agora está na moda falar insights. Fantástico, para compreenderem melhor aquilo que é esta dimensão toda da política, dos projetos. Os projetos não são coisas que alguém sonha da noite para o dia e começa a implementar. Obedecem, no fundo, a uma metodologia muito concreta. E também estuda-se, né? Por isso é que tem estado a fazer parte dos formadores que vão transmitindo aí conhecimento às lideranças e aos gestores públicos. Naturalmente. Doutor Luciano, então agora de fecho da nossa conversa, que passou muito rápido para mim, aprendi muita coisa. O que é que pode deixar aqui de valor para quem, se calhar aí em casa também tem alguém que queira desenvolver pesquisa nesse domínio, quer perceber mais sobre o assunto, o que é que pode deixar assim em linhas gerais? Bom, eu acho que no essencial o que nós podemos, e sobretudo, e nós quando agora falamos da questão dos projetos públicos, e normalmente os projetos públicos são implementados pelos políticos. Pelos políticos. Tá? Embora há uma cadeia de elementos que participam, os tais chamados implementadores de políticas, porque além de atores governamentais, existem atores não governamentais, os partidos políticos, ONGs, etc, etc, etc. Cada um tem o seu papel. O que nós devemos deixar essencialmente aos nossos políticos, aos implementadores de políticas públicas, é que antes de implementação de uma determinada política pública, é preciso combinar a ciência. Agora, governar é já ciência. Estuda-se. Não, estuda-se. Governar é ciência. É ciência. Então, é preciso sempre olhar para aquilo que são as consultorias. As consultorias. Existem empresas que ajudam a desenvolver projetos. Isso da consultoria vai dar um novo episódio. Exatamente. Porque as consultorias também precisam de ter a qualidade. Da qualidade. Porque é por isso que exatamente. Precisa. Então, por isso que nós aconselhamos que os políticos acorram ou pelo menos consultem aqueles que sabem. Ok, ou seja, ciência. Para que possam dar passos, embora lentos, mas seguros. Seguro. Este é e não esquecer que falar de políticas e projetos é falar de semear alguma coisa. Naturalmente. Com frutos ao longo do tempo. Por isso tem que ser firmes, tem que ter qualidade essa semente. Naturalmente. Né? Exatamente. Para que possamos, no futuro, lograr.
Doutor, quer deixar aqui alguma referência de livros para quem quiser depois investigar mais sobre o assunto, perceber mais? Exatamente. Quando nós falamos, por exemplo, de algumas políticas públicas, o Peter Drucker fala muito sobre as políticas públicas. Mesmo o próprio Chavenato, um livro muito vulgar que nós temos a nível do Brasil, também fala muito de políticas públicas. E a nível daqui nacional, eu vejo muito, por exemplo, as revistas produzidas pela Universidade Católica. Também ajuda muito a refletir sobre a questão da política pública. Para além de que existem instrumentos, não é? Instrumentos que ajudam, portanto, a atingir os bons resultados. Por exemplo, quando nós estamos a falar da política pública, sobretudo na sua implementação, é preciso olharmos para aquilo que é a lei dos contratos públicos. Nós violamos muito esta lei. Isso ainda vai dar outro podcast. Exatamente. Então, é preciso olhar para a lei dos contratos públicos. É preciso olhar para a lei do orçamento público. Como é que nós Eu vi ali o seu livro Orçamento Exatamente, Participativo olhar para o orçamento público. Então, há um conjunto de princípios que moralizam, que melhora a própria qualidade da despesa. Porque, no fundo, o dinheiro é público. Então, o dinheiro, como os projetos são públicos, o dinheiro é público. Por isso, dizer que o dinheiro é público quer dizer que o dinheiro é nosso, né? O dinheiro é nosso. É nosso. E, portanto, tem que ser gasto com a maior qualidade possível para que os resultados tenham impacto tanto nas nossas vidas e na vida dos cidadãos. Muito bem, eu agradeço a todos que nos acompanharam em mais um podcast. A nossa equipa, sempre pronta aqui para dar o seu melhor. Agradeço aqui ao Dr. Luciano. Foi um programa fantástico, né? Ajudou até a esclarecer algumas dúvidas que eu mesmo tenho, e a vantagem de estar sempre do lado de cá é que aprendo em primeira mão com todos os convidados. Então, muito obrigado a si que nos acompanha. Vamos apelar que partilhem a informação, que deixem sugestões para temas futuros e até o próximo podcast.